Adubeiros Raiz. Na tua visão, como que você vê essas tentativas as tentativas de tentar desenvolver essa região amazônica? Eu trabalho há 17 anos no agro, morei 9 anos em Belém e até hoje continuo atendendo. Então, quando eu vejo essas reportagens assim na TV, os atoleiros, isso, aquilo, eu sei em loco tudo aquilo ali que está acontecendo e sei também das melhorias que lento, mas também vem acontecendo. E também, na tua visão, é, como que você vê a forma que o governo tem vendido isso, principalmente para o mercado internacional? Vamos lá, Amazônia. Você falou Belém, eu amo Belém, tô com saudade de Belém, né? Quando eu trabalhei na Minerva Foods, no frigorífico, e eu tenho muito orgulho porque é uma empresa muito séria, e eu tive a honra de trabalhar lá, de ajudar a criar o departamento de sustentabilidade da Minerva. Hoje eu tenho um grande amigo, Tassiano Custódio, que é o diretor de sustentabilidade da Minerva Foods, que está lá, então eu sei da seriedade com a empresa. Então quando eu tive lá, eu tive a oportunidade de ir muito a Belém. E eu gosto muito do Pará, é um estado que, se eu pudesse escolher assim, um estado para eu morar, posteriormente eu moraria no Pará, porque eu gosto do Pará. E eu entendo que o Pará é um país, praticamente, né? Ele é do tamanho de um país. Então lá dentro nós temos um grande desafio. Então vamos falar um pouco da floresta, Só que o pegando Pará aqui, também Carlos, faz parte. você falou antes aí você falou o Parazão. Nós já fizemos essa conta aqui, cabe 27 países europeus dentro do Pará. 27 países europeus. Então, isso que eu estou falando, o Pará é um continente só por ele, né? Então, nesse caso, a Amazônia, ela tem a capacidade de produzir muito alimento. Nós temos capacidade de produzir alimento de forma sustentável na Amazônia, continuando com todos os processos de conservação da água. A Amazônia não é o pulmão do mundo, como colocam, porque já foi provado que os oceanos é que conseguem emitir mais oxigênio, mas ela tem um papel principalmente na questão de, vamos ter termos mais populares, né? Umidificar o ar, levar umidade. A floresta são os rios aéreos, né, que alguns professores colocam. Então a floresta tem um papel no clima ali, principalmente do nosso país, né, trazer chuva do norte para o sul do país. Então isso é importante a gente conservar. Só que nós temos que entender que é possível preservar a Amazônia pagando por isso. Então eu sou um afinco defensor do PSA, ou do pagamento por serviços ambientais. Então eu penso que isso é uma forma de valorizar as pessoas que têm áreas na Amazônia. Então haver incentivos, né, o próprio governo ajudar na questão da regulamentação, porque está faltando. Nós tivemos uma lei esse ano, falta regulamentar. Eu sei que o mapa tá debruçado em cima disso com muita seriedade. Eu confio muito na ministra e nas todas as pessoas que estão lá hoje. E eu sei que eles estão tratando isso de uma forma muito séria, que vai se transformar numa forma de produzir na Amazônia, pagar por esses serviços de quem conserva as áreas lá, ter produção sustentável e aproveitar mais da floresta ainda. Como assim aproveitar mais da floresta? Os planos de manejo da floresta, outras culturas que podem ser utilizadas junto com a floresta, o próprio cacau, o Pará é um exemplo disso também. Então eu vejo que a floresta ela pode trazer muito mais ao agricultor, ao produtor rural, vamos assim dizer, porque é muito mais do que simplesmente o agricultor, ao produtor rural, do que simplesmente deixar o mato lá. Porque o mato lá, por si só, se pegar um fogo queima, caçador entra e faz bobagem, nego põe fogo. Então se o produtor rural tiver um ganho com aquela área, ele vai cuidar dela com muito mais afinco e vai protegê-la com muito mais vontade. Então a ideia é que saiam os pagamentos por serviços ambientais e que paguem principalmente pela produção. Tinha uma época que as pessoas não queriam comprar nada que fosse da Amazônia, porque estaria envolvido com algum problema. Hoje é o contrário, as pessoas tinham que pagar mais por quem produz na Amazônia. Então por quê? Porque está sendo conservada a floresta, conservada a vida lá quando você compra de um produtor. E segunda, o que eu entendo? Hoje eu estava numa discussão onde as pessoas estavam falando, criticando se ia ter uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Processante de inquérito, né? Ou parlamentar de inquérito, comissão processante ou parlamentar de inquérito sobre o nosso presidente. E a discussão era, será que não eram os governadores, os prefeitos que precisariam passar por isso?
E agora eu vou pegar no calo de algumas pessoas. Para mim, o problema é quem você vota, e não é nem o executivo, é o legislativo. Por quê? Porque é o vereador que tem que cobrar da prefeitura, é o deputado estadual que tem que cobrar e fiscalizar o governador, e são os deputados federais que tem que fiscalizar o presidente. E a gente tem ainda o Senado que vai avaliar todo o processo legal desses entes da federação. Então, quando você vota no vereador porque ele é teu amigo, ou porque ele é bonitinho, ou porque ele está defendendo uma causa que você acha bonitinha, só que você não vê a capacidade que ele tem de realmente ser um fiscal das contas públicas, um fiscal das políticas, você está dando um tiro no seu próprio pé. Quando você vota numa pessoa por qualquer outra razão que não seja a capacidade que essa pessoa tem de cobrar o executivo por políticas claras e transparentes em relação ao seu dinheiro que você paga com esse imposto altíssimo, que cada um que está aqui assistindo vai assistir isso, vai deixar numa mesa 40% de todo o seu sangue, suor e lágrimas. Gente, é quase metade da sua vida que você dá para o governo, seja para qualquer tipo de coisa. Então, se você dá metade da sua vida quase, é o seu sangue, o seu suor, a sua lágrima, a sua gordura que você deixa numa mesa. E você entrega isso para um vereador qualquer. E eu não estou aqui desmerecendo ninguém, mas uma pessoa que quer ocupar um cargo desse, ele tem que se preparar. Primeira coisa, ele tem que saber ler, ele tem que saber escrever, ele tem que saber sobre geopolítica, ele tem que saber sobre política, sobre ciência política, ele tem que saber o que é uma lei, o que é um decreto, o que é uma portaria, o que é uma resolução normativa, ele tem que saber o que é um legislador, o que é o legislativo, e não simplesmente defender uma bandeira por qualquer ela que seja. Então a culpa dos nossos políticos falarem bobagens lá fora é nossa. É nossa porque nós colocamos eles lá. E eu sei que muitas vezes a gente fica entre a cruz e a espada. Mas nós estamos entre a cruz e a espada porque muitas vezes nós nos escondemos atrás de nós mesmos. E é como se a gente tivesse, eu estou na luz, eu vou lá para a escuridão e eu tento me esconder. E eu fiz esse movimento exatamente para mostrar que às vezes a gente fala, mas não é comigo isso, né? E a gente quer sair fora, mas é com você sim. E eu vou pegar um paralelo agora. Recentemente a gente estava discutindo, conversando sobre por que o produtor rural não se envolve nas associações e nos sindicatos rurais. Esses são os órgãos, vamos dizer, que estariam para ir para defender o próprio produtor rural. Por que ninguém vai nas reuniões do sindicato rural? Por que ninguém vai nas associações de produção de grãos, ou produção de madeira, ou produção o que é que for? Tudo tem uma associação, tudo tem um sindicato. Por que ninguém participa? Mas depois reclama quando o negócio não funciona do jeito que quer. Então as pessoas se excusam, né, ou tem uma desculpa para não participar. Às vezes elas pagam uma associação, elas pagam um sindicato, mas não vão nas reuniões. Depois reclama por que o sindicato está sendo governado por Ciclano ou por Beltrano e por que o sindicato fez isso ou deixou de fazer aquilo. Mas elas mesmo não foram lá defender a sua propriedade, defender a sua produção, defender o seu ponto de vista. Então eu instigo mesmo as pessoas a pensar sobre o seu comportamento em relação ao seu governante. A culpa é sua se o cara está indo lá falar bobagens, porque você não votou direito, porque você não quis ser candidato. Se você tem uma capacidade, por que você não vai ser candidato e ser uma alternativa a essas pessoas? Recentemente eu estava numa sala e entrou um monte de gringo. E os gringos queriam saber por que o brasileiro critica tanto, né, um ou outro. E por que se um ou outro é ruim, se tem tanta gente com sabedoria no Brasil, por que não existem outras lideranças? Por que você critica um ou critica outro e se existe tantos professores, catedráticos, gente inteligente demais, super mega blaster economistas, geradores de alto, por que essas pessoas não são candidatos por sua nação? Eu falo para você, meu amigo, por quê? Egoísmo. São egoístas, querem cuidar da sua própria vida, ganhar o seu próprio dinheiro e depois criticar o governo que está lá. Então, uma coisa que eu aprendi desde cedo, que está na Bíblia, eu como cristão vou usar isso agora. Se tem um governante lá, foi porque Deus permitiu que aquele cara estivesse lá. E se ele está lá, primeiro foi porque ele foi votado por alguém. E segundo, porque provavelmente ele vai ter uma função ao longo da história. 4 anos de mandato não é nada se você compara com o processo de uma sociedade inteira.
E o Brasil tem que aprender a eleger pessoas. O Brasil tem que entender o poder do seu voto. E o Brasil tem que entender a exercer os seus direitos políticos. E sim, se comunicar melhor. E sim, educar os seus governantes melhor. Por exemplo, eu não vou ler lá na ponta, vou voltar no calcanhar que eu adoro, o município. Vocês que produzem, os agricultores que produzem, os pecuaristas, os produtores rurais que produzem, tudo ali. Vocês conhecem o seu prefeito? Vocês sabem quem é o seu prefeito? O prefeito de vocês sabe o que é produzido no município de vocês? Quais as culturas são produzidas? Produz HF, produz grão, produz carne, produz o quê? O que produz no seu município? O seu prefeito sabe, então vocês têm que o quê? Educar o prefeito para isso. Se os prefeitos soubessem tudo que é produzido nos seus municípios, eles vão olhar para o agronegócio de uma forma diferente. Mas não, muitas vezes eles querem o quê? A indústria. Por quê? Porque a indústria está lá na área urbana. A indústria está lá gerando meia dúzia de empregos, ou 100 empregos, ou 1000 empregos, mas está ali na frente deles e está recolhendo ICM. Então, outra coisa agora que eu vou pegar no pé. As propriedades são empresas. E como empresas, elas têm que ser regidas como empresas. Não adianta mais ficar com as coisas na cabeça. A gestão tem que estar numa planilha. Tem que estar realmente sendo estudada, quanto que você está pondo, quanto que você está tirando, quanto que está rendendo. Isso é um prazo de uma empresa, então as propriedades rurais têm que ser regidas como empresas. Quando você tiver isso para mostrar, você vai mostrar para o seu prefeito e vai falar assim, está aqui, olha só, quantos empregos diretos eu coloco, quantos empregos indiretos, quanto de economia eu estou trazendo para o município, quanto de imposto eu estou trazendo para o município. Então o agronegócio tem que se profissionalizar. E daí, educando o prefeito vai educar o governador, os governadores vão educar o presidente. E assim a gente entra num ciclo onde o presidente que está lá na ponta vai ter um novo discurso lá fora. Os governadores vão falar diferente se os prefeitos entenderem o valor de cada um de vocês no ciclo de produção de alimentos nesse planeta. Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.